com vocês, começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, camarada. Buena noite. Especial a los certeza. camaradas e companheiros de Venezuela. Com certeza. É sempre um prazer para nós estar aqui nesse programa, né? E falando com camaradas de todo o país aqui do Brasil e também da Venezuela, todos aqueles que possam nos seguir. E na né? Argentina também, a gente tem uma boa audiência na Argentina. Ótimo, ótimo. Léo, o programa de hoje, o tema de hoje, é o imperialismo, é uma continuidade do tema, mais ou menos, do desenvolvimento do tema da semana anterior, que nós falamos da agressão imperialista à Venezuela, e o título do programa de hoje é Imperialismo aponta seus canhões para a Venezuela. Né? No programa da semana passada, nós falávamos que o imperialismo, o Trump estava ensaiando, né, uma invasão à Venezuela. E tudo indica, pelos dados mais recentes, que a frota norte-americana está se aproximando das costas da Venezuela num claro ato de provocação. Né? Então, estou entendendo que hoje nós vamos falar dos desdobramentos disso e outras implicações que possam advir. Né? Como é que você começaria, Léo? Como é que você iniciaria o programa de hoje pensando nesse desdobramento, tendo em vista que, por um lado, Trump demonstra a disposição de escalar essa agressão, né? E, por outro lado, o governo Maduro já iniciou a convocação, a mobilização dos milicianos lá na Venezuela, entendendo aqui que miliciano na Venezuela não tem o mesmo significado que se atribui aqui no Brasil. Aqui no Brasil são esses vagabundos, bandidos, né? Assassinos, né? Criminosos, né? E lá na Venezuela não se trata disso, se trata de militantes proletários de base, revolucionários, né? Com pessoas com a disposição de lutar pelo seu país. E o próprio conceito de pátria é totalmente diferente do conceito deformado que a gente tem aqui no Brasil. Você vai, inclusive, ter ocasião no programa de hoje de comentar isso mais uma vez. Então, como é que você iniciaria a análise hoje, Léo? Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Olha, primeiro rememorar os eventos e o estágio em que está a questão hoje, os eventos que antecederam a situação atual e o estágio que se encontra, certo? Houve uma mudança de lá para cá significativa. Desde as primeiras manifestações gerais do Trump, aquela conversa que ia tomar a Groenlândia e que ia tomar o Estreito do Panamá, o Canal de Panamá, né? Aquela conversa, e muita gente achou que era conversa. Nós falamos aqui, não é conversa, é uma estratégia de superação da crise nos Estados Unidos. Trump não está brincando. E aí surgiu as primeiras alusões, certo? Aqui a Venezuela era um país dominado pelo narcotráfico e que Maduro, inclusive, era ligado a ou chefe, né, de um bando de narcotraficantes internacionais e tal. Evidentemente, o pretexto para invadir a Venezuela. Estados Unidos usam esses pretextos e essas mentiras há muito tempo. A mais notável recentemente foi aquela mentira de que o Saddam Hussein, no Iraque, né, nos anos 90, tinha e usava armas químicas, tinha um enorme arsenal de armas químicas. Isso foi dito e reafirmado pela, então, eu acho que a secretária de Estado era Condoleezza Rice,
e pelo chefe do Estado-Maior do Exército Norte-Americano, Colin Powell. Isso. Passado um tempo, já fora do cargo, o Colin Powell, não outro, o próprio Colin Powell, general Colin Powell, certo? Não foi qualquer recruta, não. Ele disse, olha, era mentira aquilo, nós inventamos patati patatá, certo? Uhum. Então, agora vem o senhor Trump e diz que vai combater. Isso é conversa para boi dormir. A gente sabe que eles são mentirosos, eles mentem sempre, como mentiram na Primeira Guerra, como mentiram na Segunda Guerra, certo? Em suma, Léo, como mentiram o tempo inteiro na história, né? Com sempre mentira, né? O tempo inteiro. Né? O menos mentiroso dos governantes norte-americanos, que foi o Franklin Delano Roosevelt, chegou a afirmar que o problema dele não era contra apenas o exército alemão ou contra Hitler, que o problema é que ele era contra o povo alemão, incluído, evidentemente, toda a população, o proletariado, como parte majoritária dessa. Que ele achava que Roosevelt achava que eles eram irrecuperáveis naquele tempo. Ou seja, é mentira atrás de mentira. A própria construção dos Estados Unidos foi uma mentira atrás da outra. E uma mentira que é reproduzida não através apenas dos canais oficiais, mas através também de uma vastíssima indústria cultural, certo? Que se colocou, através de mentiras e mais mentiras, através de filmes, etc., se colocou os índios da indústria como inimigos, como bandidos, como cruéis, quando a crueldade estava do lado dos colonos norte-americanos, dos colonizadores e, principalmente, fundamentalmente, do Estado dos Estados Unidos. Essa mentira, a mentira da colonização do oeste norte-americano, não foi só do oeste, não, já desde antes dos Montes Apeninos, desde os primeiros genocídios cometidos foram a pretexto de que os indígenas eram cruéis e matavam, etc., e que matavam o Estado e os colonos. Então, essa mentira faz parte da dominação capitalista, onde quer que seja, não só dos Estados Unidos. E aqui nós começamos a entrar na questão central. A França mentiu, a Bélgica mentiu, a Alemanha mentiu, os Estados Unidos mentiram, não só mentiram, mas que construíram ideologicamente, quer dizer, materialmente foi com as armas, mas ideologicamente a sua dominação, França e Portugal, Espanha e Portugal na primeira leva colonizadora, certo? No quadro, França também, daquela acumulação primitiva, também era mentira atrás de mentira. A Holanda e a Inglaterra, né, Léo? Depois a Holanda e a Inglaterra, né? Holanda, Inglaterra. O que foi a Companhia das Índias Ocidentais, famosíssima? Senão um bando de fascínoras, certo? Que matavam, estupravam. Enfim, é nessa linha que surge o Trump, certo? E agora, recentemente, depois de já colocar, botar em espanhol tem outro sentido, botar em espanhol é jogar fora, expulsar. Em português, botar é colocar, né? Depois de colocar uma frota muito bem armada, certo? E no Caribe, soltá-la direcioná-la para as costas venezuelanas, onde já se encontram, certo? Depois disso, e nós comentamos isso, esse despliegue, como dizem os venezuelanos, depois disso, anteontem, aquela mocinha
muito simpática. Olha as pessoas que eles escolhem. Uma mocinha muito simpática, certo? Que é porta-voz da Casa Branca, falou que é isso mesmo, que eles estão ali, que o governo Maduro é ilegítimo, que Maduro é isso, que eles estão ali para usar a força mesmo. Então, essa é a novidade. Essa é a novidade. Confirma não só uma intenção que vinha anteriormente já anunciada, como uma ameaça concreta. Bem, isso a gente... concreta e explícita da sua intenção de matar. Vamos deixar claro que é isso. A invasão não seria você invadir um lugar desabitado, certo? Um território de um outro país, pertencente a um outro país, desabitado. No caso da Venezuela, veja bem, nós estamos falando que a intenção é matar, é destruir os trabalhadores, certo? Isso tem que ficar claro. Porque a burguesia venezuelana não vai ser afetada, que eles querem. Outra coisa é poder. Querer é uma coisa, poder é outra. Mas o que o imperialismo quer é matar trabalhadores, certo? Tirar o Maduro do poder e colocar lá uma Maria Corina da Silva, qualquer daqueles vagabundos, quem sabe o Guaidó, que é a figura mais desmoralizada da luta de classe na América Latina, quem sabe, pode botar o Guaidó também. Eles já não apoiaram o Guaidó, já não falaram que o Guaidó era o presidente que nós reconhecemos. A Inglaterra também, viu? Sim. Reconheceram o Guaidó. O Guaidó sumiu, não sei onde é que anda aquela desgraça, certo? Mas, desculpem a expressão, não sei por onde anda, mas deve estar lá na Europa, lá, gastando o dinheiro que a CIA colocou no bolso dele, que certamente ele era assalariado pelos Estados Unidos, mas eu não sei por onde anda, mas eles já reconheceram, então custa pouco botar o Guaidó, a Maria Corina, o Edmundo, qualquer desses quadrilheiros, bandidos, que reivindicam a autenticidade e alegam que são representantes do povo venezuelano, dos trabalhadores venezuelanos. Mais uma mentira, certo? Aliás, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tem que vir a público agora. Sabe o que ele falou, André, até agora? A respeito dessa ameaça visível, concreta. Se omitiu completamente. Ele deu uma de valente, subiu no trono e falou que uma potência não pode ameaçar a soberania de nenhum país da América Latina. Quase que a gente manda ele para aquele lugar, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Nós estamos falando da iminência, né, de uma agressão a um povo com o intuito claro de massacrá-lo. É isso. Certo? É disso que se trata, exatamente isso. É disso que se trata. Exatamente. E o senhor Lula, como sempre, se mantém conivente, vamos usar a palavra, conivente com isso. Enquanto o Lula não declarar de maneira absolutamente clara, irrefutável, indiscutível, certo? Que condena os intentos imperialistas em relação à Venezuela, inclusive essas manobras recentes militares. Enquanto ele não condenar de maneira clara e indiscutível, ele é conivente. Não tem outra posição. Não tem outra posição. Eu quero ver os senhores dirigentes
políticos da América Latina. Quem se manifestou até agora com a clareza necessária foi, pelo menos que se sabe, foi o Duque da Venezuela, o Duque, da Colômbia, oh, meu Deus. O Gustavo Petro. O Petro da Colômbia e o presidente da Nicarágua, certo? O Ortega. O Ortega. Eu quero ver os demais. Na realidade, é que os demais, certo, são agentes do imperialismo. Lula, inclusive. É disso que se trata. Vamos deixar isso claro? Vamos. Então, já passaram 15 minutos. Avançando, a gente pergunta outra vez. Aqui um companheiro, Tiago, está perguntando quais seriam os parceiros estratégicos da Venezuela contra os Estados Unidos. Não era hora de China e Rússia se pronunciarem também? Excelente pergunta. Mas foi bem lembrado. A China já se pronunciou ontem. Espera-se um pronunciamento mais contundente da Rússia, mas a China já se pronunciou. A Rússia fez uma declaração de apoio à Venezuela desde quando reconheceu oficialmente o governo Maduro, certo? E a eleição, mas está precisando de reforçar isso nesse momento. Agora, a China já reforçou, certo? E a Nicarágua já falou. A Coreia do Norte, veja bem, ontem já deu uma declaração oficial do governo de Kim Jong-un, oficial, de que qualquer ataque à Venezuela seria considerado pelo governo norte-coreano como um ataque à Coreia do Norte. Certo? O Kim Jong-un despachou essa declaração ontem. Veja bem, só de passagem a gente tem que lembrar todo mundo que o Kim Jong-un tem bomba atômica também. Sim, sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Vamos deixar isso claro? E então, que bom, né, Léo? Léo, vamos aqui, que bom que tem bomba atômica, né? Que bom, né? Não dá esse equilíbrio estratégico. Sem dúvida. Certo? E essa é a razão, ainda que, inclusive, aquela múmia daquele Biden não tinha invadido a Venezuela ainda, porque ele que sustentou aquela canalhada toda, Guaidó, Corina, Edmundo e tal, ele que sustentou, e aquele comerciante de prostituição que tem lá. O Leopoldo Lopes. Leopoldo Lopes, também, e outros da mesma estirpe desses quadrilheiros que eu citei. Certo? Mas, então, foi boa pergunta, então vamos seguir. Quem está ameaçando? Aí a gente tem que falar isso outra vez. Não é o homem Trump enquanto uma pessoa. A maioria da esquerda brasileira está enganada ao atribuir a uma hipotética maldade pessoal de Trump tudo que ele faz no mundo, tudo de ruim que ele faz. Inclusive aquele apoio ostensivo aos genocidas do Estado de Israel. Certo? Não se trata disso. Inclusive, os camaradas venezuelanos têm urgentemente que compreender que quem os ameaça e que quem quer, e com todas as indicações possivelmente vai atacá-los, não é o homem Trump enquanto pessoa, é o imperialismo. Se os camaradas, vou falar em espanhol, André,
se os camaradas venezolanos não compreendem que quem los ataca e quer dizimarlos é o imperialismo. 2, e que ele combate ao imperialismo só é possível, só é viável, só é consequente se hecho por el socialismo, por uma revolução socialista em Venezuela, no caso. Ou seja, o imperialismo não se combate com o capitalismo. O Estado capitalismo não alcança a força necessária para um combate efetivo ao imperialismo, que é a ação de um Estado capitalista mais forte. Só uma revolução socialista fortalece um Estado anteriormente mais fraco para combater esse mais forte. Assim foi, para ficar muito por alto, por enquanto, assim foi no Vietnã. Os Estados Unidos experimentaram uma derrota fragorosa no Vietnã, por quê? O governo era socialista. É por isso. Então, é preciso ter claro que o que faz, que quem faz essas ameaças é um agente do imperialismo e o faz, e lo hace, enquanto tal, enquanto agente do imperialismo, que é o senhor Donald Trump. Sim. Certo? Agora, vamos dizer, mesmo que já tenhamos dito aqui de maneira bem clara, repetir mesmo que rapidamente, certo? Que a teoria geral, a linha geral, que instrumentaliza e racionaliza essa ação imperialista contra a Venezuela é uma linha geral que vai instrumentalizar a ação imperialista em todo o mundo, que é a estratégia de uma acumulação primitiva. Ou seja, um enriquecimento das grandes corporações, no fundo é isso, dos Estados Unidos através da pilhagem e da morte. Já não se pode falar nos Estados Unidos, em uma reprodução ampliada do capital a partir da exploração do trabalho. Isso não é possível, porque os Estados Unidos, para chegarem à situação que chegaram, foram obrigados pela lógica do capital. Isso está muito claro nos textos de Marx. A gente repete aqui porque tem que repetir, mas tem gente que faz questão de não ver, certo? Os Estados Unidos abriram mão, certo, de colocar o trabalho vivo, certo, como criador da reprodutividade ampliada do capital, certo, do lucro material. Porque quem produz riqueza é o trabalho vivo, é o trabalho do trabalhador. Por uma trajetória histórica, que não é o caso de entrar aqui, os Estados Unidos abriram mão disso e usaram a tecnologia num nível tal. E, de outro lado, soma-se mais o fato de que os Estados Unidos, desde o final da Primeira Guerra, detém todo o capital financeiro importante. Então, passou a viver em suas relações internacionais e internas, certo? Como especuladores, certo? Voltar atrás não dá, o que ele tem que fazer? Tem que voltar muito atrás, certo? Tem que ir naquela linha do que nós estamos chamando, o MM5 está chamando de uma nova acumulação primitiva.
É disso que se trata, certo? A isso corresponde no âmbito, eu falei no âmbito econômico, né? Agora, no âmbito político, aquilo que o MM5 está chamando também de um neoabsolutismo, certo? Ou seja, o que foi no absolutismo tradicional, clássico, do século XVII, principalmente, e parte do século XVIII, e parte do século XIX, XVII, XVIII e parte do século XIX, certo? Aquele tipo de acumulação fundada na barbárie, certo? Primeira barbárie, primeira violência, primeira crueldade histórica é a questão da escravidão. Uhum. E é a questão da escravidão moderna, certo? Foi a escravidão que foi retomada a partir do século XVII e o tráfico negreiro também, essas duas coisas, como o elemento de acumulação para se criarem máquinas. Aí veio a Revolução Industrial, já na segunda metade do século XVIII, e depois a segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século. A partir dessa acumulação primitiva, se criaram fábricas, se criaram máquinas, se criaram o chamado capital morto, né, que, empregando mão de obra viva, aí sim puderam acumular para o capitalismo. O capitalismo é capital acumulando capital. Então, nesse quadro, naquela época daquela chamada acumulação primitiva, vamos repetir, século XVII, XVIII e metade do século XIX, vamos botar o século XIX também aí no meio, que teve muita coisa aí, uma discussão de local para local, etc. Mas certo, é uma volta os Estados Unidos. Estou falando todos os países, não, porque há contradições entre os países também. Léo, eu queria só colocar uma questão em cima disso, não, só na mesma discussão nesse tema dos Estados Unidos, que você está recuperando de forma muito conveniente, camarada, uma parte da discussão do programa anterior, lembrando dos processos de acumulação, a volta desse processo de acumulação primitiva, né? A tentativa de se apropriar de riquezas e tal, direta. Mas eu queria se localizar um pouco mais, mantendo essa análise, claro que é o ponto de partida básico, né? Histórico, mas assim, localizando mais a Venezuela nesse contexto das riquezas, né? Que você já comentou um pouco no programa passado, a Venezuela é uma fonte inesgotável não só de petróleo, mas de outros minerais raros e terras raras e tal, mas para além da apropriação agora direta das terras raras e dessas riquezas, do ponto de vista mais de uma análise geopolítica, os Estados Unidos, como principal nação imperialista, não estaria fazendo um movimento também nesse sentido, estimulado pela presença chinesa, pelo intercâmbio chinês com os países da América Latina, ou seja, os Estados Unidos estariam fazendo isso para tentar correr na frente e, na verdade, em função da presença da China? Eu colocaria a presença da China como um fator concorrente, certo? Mas não o eixo da questão. Sim. Certo? Porque, politicamente, que é a sua pergunta, né? Acho que economicamente já falamos muito do que significa Venezuela, petróleo, ouro, titânio, urânio, tem tudo lá. Cobre, desde o ponto de vista mineral, o único que a Venezuela não lidera é prata, né? Mas aí tem Colômbia, tem a própria Bolívia, etc. Mas, do ponto de vista político,
Foi muito bem lembrado, André. A gente não pode fazer essas análises economicistas, né? Foi bem lembrado. A Venezuela é estratégica na América Latina. Exato. Certo? É estratégica, não só por sua localização, mas é um país forte, com recursos inomináveis, enormes, que, à diferença de Cuba, não dependeria de comércio internacional, não dependeria de nada, sob um Estado e um governo socialista revolucionário de se desenvolver até chegar perto do comunismo, que vai exigir outras coisas do ponto de vista político e tecnológico, que não é o caso de entrar aqui. Podemos até discutir, aliás, seria bom discutir o que é socialismo e sua relação com o comunismo. Mas, voltando, a Venezuela, em primeiro lugar, é onde a luta de classe está mais avançada e mais organizada. Certo? A Venezuela tem 7 mil. Olha para você ver. A Venezuela tem 7 mil sindicatos. Que é isso. Burocrata para cá, burocrata para lá, etc. e tal, mas tem 7 mil sindicatos funcionando. Todo lugar tem um sindicato. Tem não sei quantas, mas há um número absurdo de centrais sindicais, certo? Não sei quantas também, mas é um número absurdo. Alguma coisa mais que 30, certo? No Brasil, nós temos umas 6, né, por aí. Mas o proletariado, mesmo que com uma presença do mal, certo? Da burocratização, em muitos deles, certo? A Venezuela tem um movimento sindical com um potencial enorme, certo? E as lideranças mais consequentes já estão trabalhando hoje em cima do chamamento para a realização de uma constituinte sindical, sendo que os setores mais à esquerda, mais proletários, mais consequentes, querem avançar desde já na linha de uma constituinte obreira, operária. Isso tem uma diferença enorme. Certo? Certeza. Então, aí estariam as bases organizadas de um poder proletário. Isso é importante. Vamos voltar a esse ponto, certo? Mas é muito importante, certo? Então, tem essa situação, certo? E, no mais, você sente uma grande instabilidade, certo? E dificuldades, para usar um termo bem atual, de governança nos demais países. A Argentina tem um psicopata, que, aliás, ontem foi apedrejado na rua, não sei se você viu, André. Apedrejaram Milei, Javier Milei. Aquele psicopata do Milei. Ele foi fazer uma carreata, sei lá por quê, para festejar e tal. Meteram-lhe pedradas, certo? Então, ele teve que sair correndo. Aquilo é um exemplo das dificuldades da luta de classe na Argentina, que ficou muito tempo entre o populismo e o trotskismo. Esse foi o problema da Argentina. Somando tudo da Argentina, ela ficou refém, de um lado, do populismo herdado lá do Perón, certo? Lá do Perón, e o trotskismo, que apareceu como alternativa, sempre falsa, no caso do trotskismo, né? O trotskismo é uma alternativa falsa, que não resolveu o problema do proletariado. Então, a polarização trotskismo contra populismo não dá em nada.
da desorganização e alienação do proletariado. São dois males que precisam ser combatidos: populismo e trotskismo. Bem, a diferença, pois, a Venezuela tem quadros já empenhados em uma solução proletária. E, nesse caso, a iniciativa mais recente e mais consequente foi a criação da Frente Anti-Imperialista e Antifascista, certo? Que tem entre seus elementos duas forças importantes, que é o Partido Revolucionário dos Trabalhadores, o PRT, certo? E a Frente Campesina Laboral dos Trabalhadores Venezuelanos, certo? Essas duas forças estão empenhadas, certo? Como a ala esquerda dessa frente anti-imperialista, certo? Vamos ver até onde que anda. Mas eu vou saltar aqui uma parte, já que estamos nisso, eu vou passar para a parte adiante. O que nós queremos? Quem se diz marxista, e mesmo quem se diz revolucionário, socialista revolucionário, certo? Não é socialista, é reformista, não. Socialista é revolucionário. Quem se diz marxista quer uma revolução. Uma revolução proletária dentro do marco insurreicional, que é a única maneira do proletariado chegar ao poder, através de uma insurreição proletária. Sim. Urbana. Nota bem, essa frente anti-imperialista está organizada em praticamente todos os estados. E agora o alistamento, estou falando das milícias, as milícias existem desde o tempo de Chávez. Estou falando do alistamento agora, que o Maduro chamou, certo? Existe em todos os estados e todas as cidades grandes e médias da Venezuela, certo? Veja bem esse avanço. Mas a gente precisa situar, falar do chão histórico em que ocorrem as revoluções. Eu não vou falar da crise, que isso todo mundo fala, que se fala na época da crise. Vamos especificar mais. As revoluções conhecidas, todas, com exceção de Cuba, que é um caso à parte, muito discutido, as revoluções vitoriosas se deram no interior de guerras internacionais, todas, com destaque, né, um caminho aqui, outro caminho ali, mas com destaque para a Revolução Russa, é claro. Opa, que caiu aqui? Não, eu mexi aqui sem querer. Com destaque para a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. Certo? São os maiores destaques, que se deram no interior de guerras, certo? No caso, a Revolução Chinesa, no caso primeiro da Guerra Sino-Japonesa, né, com a invasão dos japoneses e tal. E a Revolução Russa, a gente sabe muito bem, no corpo da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Chinesa no corpo da Segunda Guerra Mundial. Bem, esse é o exemplo. Nós vamos entrar agora, André, estamos entrando num período de lutas de classe, de tal forma aguda que você pode aproximá-las, tais lutas de classe, de uma situação de uma beligerância geral, certo? É como se tivesse uma guerra
mundial, não com bombas atômicas, mas em termos da agudização da luta de classe. Então, ela vai se agudizar a esse ponto que vai nos remeter para a possibilidade de uma revolução. Para que ocorra, eu estou falando de experiência histórica, não é tirado da cabeça assim, escolhendo alguma coisa, não. Uma revolução, do ponto de vista do método, uma revolução só ocorre em presença de fatores objetivos e fatores subjetivos. Quais são os fatores objetivos? A crise capitalista, é claro, certo? E suas expressões locais ou mundiais, e que da qual nós já estamos em presença. Já estamos em presença dessa crise que favorece a revolução. Veja o caso. O senhor Trump, certo? Chega lá com seus navios, foram 3 navios de guerra super equipados, até onde se pode, aviões, né, e submarinos, altamente sofisticados, inclusive de propulsão nuclear, certo? Sim. O que levou a isso? No fundo, foi a crise capitalista, e particularmente a crise em seu país. A palavra de ordem do Trump nunca foi tão apropriada à situação do capitalismo nos Estados Unidos. Façamos a América grande de novo. A América, ou seja, os Estados Unidos, eles chamam América e Estados Unidos. Claro. Eles acham que eles são América, o resto não é nada. Mas, então, Make America Great Again, é o que eles falam. Bem, que é isso, certo? Ele vai trilhar esses caminhos, certo? Aí ele cria essa desorganização, certo? E um enfraquecimento que ele acha que é fortalecimento, no fundo, do ponto de vista de classe, é um próprio enfraquecimento dos Estados Unidos, certo? E é nesse quadro, situação objetiva da crise, que ela se expressa do ponto de vista político, se expressa do ponto de vista ideológico e se expressa do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos hoje são um país em profunda decadência. Em profunda decadência. Ontem mesmo, eu nem sei quantos, mais de 300 por ano, houve mais de 300 assassinatos em massa em escolas norte-americanas, escolas secundárias, este ano. Isso tem que ser um sintoma de uma crise social. Sim. Assassinatos e tudo. Eu vi uma postagem até de um sociólogo, ele é direitoso, mas ele estava assim, meio assustado, Gianetti, que ele chama, a respeito de que os adultos norte-americanos do sexo masculino estão com a perspectiva, atuais, com perspectiva de vida menor do que no caso do Brasil, que é um país subdesenvolvido, certo? Procurando as causas, certo? Primeira coisa, um desaparelhamento total do Estado na questão sanitária, inclusive mental. Absolutamente. Caríssimo atendimento médico nos Estados Unidos, tem que ser rico mesmo para poder pagar. Classe média não tem mais acesso. E tem que pagar e, bem, quem pode, pode. Quem não pode, não faz, né? Mas, então, isso é um fato. Outro fato, isso que o canalha do Trump está acusando
a Venezuela é o que ocorre no país dele, nos Estados Unidos da América do Norte. Um consumo absurdo de drogas, de alucinógenas de toda a natureza, de álcool, de desavenças familiares estrondosas, certo? De crises existenciais sem tamanho, de falta de perspectiva de vida. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. A sociologia está cuidando disso, para ver até onde isso vai, o que significa. Mas me lembra, né, a decadência do Império Romano. Sim, Certo? sim. A decadência daqueles festinhos registrados pela literatura, em que homens e mulheres se lançavam a monstruosos caldeirões de azeite fervente naqueles festinhos e bacanais ocorridos. Veja que ninguém é moralista barato aqui, não. Mas o problema é que nós estamos no quadro de um hedonismo, sem limite, absolutamente exacerbado, em que se perde as perspectivas de vida de longo prazo. A própria felicidade é retirada enquanto objetivo de vida, dada a impossibilidade de se reconhecer o outro. As relações pessoais estão comprometidas, dado esse individualismo radical, a enésima potência que caracteriza esse hedonismo. O Marcuse tem um trabalho bom sobre isso. Então, é disso que se trata. Os Estados Unidos estão nesse quadro. Mas, na Venezuela, você tem um quadro objetivo, também dado a Venezuela por ação do imperialismo. Veja bem, não é culpa da Revolução Bolivariana, como acreditam alguns, a maioria da esquerda brasileira, certo? E a mídia mundial, tal, inclusive a mídia brasileira, essa coisa nojenta que chamamos de mídia brasileira, certo? Não é por causa da Revolução Bolivariana, certo? A Venezuela sofre uma crise grave, inclusive no campo alimentar e no campo sanitário. Por mais esforços que possa fazer o governo, não é capaz de você de dar uma aspirina, porque os Estados Unidos não deixam entrar. Certo? A Venezuela, a gente sabe que sempre foi um país monoprodutor de petróleo, não desenvolveu uma indústria própria, bens de consumo, inclusive remédios, tudo fabricado fora, certo? E agora não pode importar. Pelo contrário, certo? Estão bloqueados de entrarem nos Estados Unidos qualquer navio que aporte na Venezuela. E agora? Então, você está vivendo uma crise muito grave na Venezuela. Mas a culpa é do imperialismo. Nós estivemos na Venezuela tanto nesse período atual como no período do Chávez. No período do Chávez não tinha isso. Eu mesmo fui atendido no posto médico de graça, com tudo, e remédio e o diabo, no tempo do Chávez. Eu tive um problema lá. Então, agora não tem nada. Não, está muito grave. Então, a situação objetiva, e como falou Marx e todo mundo que se pretende revolucionário e marxista sabe, o chão da revolução é a crise, o aspecto mais agudo dessa crise é a guerra. Bem, agora entra a grande pergunta, André, que eu chamo a atenção de todos os companheiros que nos dão a honra da companhia. E eu chamo particularmente, certo,
a que os companheiros da Venezuela, certo, dialoguem com o que eu vou falar, certo? Eu acho que as forças mais, inclusive, consequentes, a parte maior das forças mais consequentes do movimento do proletariado venezuelano hoje acreditam que o proletariado, certo, ele próprio, no momento que julgar adequado, através do seu próprio movimento reivindicativo, vai criar o seu partido, certo? Do nosso ponto de vista, do MM5, essa posição está errada. Não há confirmação histórica disso. E eu vou um pouco longe. Eu vou na Comuna de Paris. Muito bem lembrado. Nós criou um partido revolucionário a partir do movimento de massa mais conhecido que houve, muito maior do que houve na Rússia. Muitíssimo maior. Porque quando se fala em Comuna de Paris, historiadores aí, por favor, prestem atenção no jogo, se está falando de Marselha, se está falando de Lyon, se está falando de Nantes, certo? E outras grandes cidades, e foi um movimento que implicou o proletariado francês como um todo. Se criaram comunas nessas cidades que eu falei e nas outras grandes, Bourges, etc. e tal. Não, Bourges não. Outras grandes cidades da França, Estrasburgo, etc. Certo? Saiu revolução? Não. 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 A criação de um partido revolucionário não exige os passos iniciais da criação de um partido revolucionário, não exige um amadurecimento total da luta de classe e por sei lá, por ação do matemática ou mecânica, ou que diabo seja, fora da ação dos leninistas, certo? Vai surgir esse partido. 2, sem partido revolucionário não existe revolução socialista. Ponto. Então, todo esse esforço heróico que segmentos do proletariado, a Venezuela e de sua vanguarda está fazendo, todo esse esforço será um esforço fadado, desgraçadamente, Ao fracasso. Se não se partir já, só um momento, partir já para a criação do partido. Deixa eu só concluir aqui, André, porque claro, claro. Os primeiros passos já teriam que ser dados. Criar uma coordenação provisória de vanguarda, não é do movimento, não, é de vanguarda, das organizações e partidos políticos que aspiram à revolução, e discutir e colocar em discussão, frente às camadas mais avançadas do proletariado, de um programa revolucionário. Tem que começar já, assim como Lenin fez em 1898, com 7 delegados, lá na capital da Bielorrússia, como é que chama? Esqueci agora. Minsk, na capital da Bielorrússia. Mas fez e partiu para a criação. Sem essa iniciativa, camaradas venezuelanos, eu os chamo, eu os convoco a esse diálogo.
Não se pode esperar amadurecer o movimento a níveis que não se sabe o que é para começar a construir um partido. Isso está errado, é por isso que existe análise de conjuntura, que nos permite ver o que vai acontecer mais tarde. A partir do concreto, do atual, da conjuntura, você sabe, projeta à vanguarda o que vai acontecer mais tarde. E o que vai acontecer mais tarde vai ser um choque duro de classe na Venezuela, que, sem a existência de um partido que tem que ser iniciada a construção agora, o proletariado perde. Será derrotado mais uma vez. Na América Latina, nós temos exemplo disso para jogar. Brasil e Chile são os 2 maiores exemplos da América Latina disso. Não existiu na Venezuela um movimento mais radicalizado de massa do que o Caracas de 89. Deu em quê? Em nada. Então, camaradas venezuelanos, eu os convoco a essa discussão a respeito da necessidade de começar já os passos iniciais para a construção do Partido Revolucionário na Venezuela. Fala, André. Eu quero comentar, não, em cima disso exatamente, Léo, que na verdade são duas questões fundamentais. Primeiro, não tem revolução sem elementos subjetivos, sem partido como destacamento avançado do proletariado, né? Dirigido pela vanguarda. E segundo, a construção desse elemento subjetivo não é uma coisa que acontece espontaneamente no movimento de massa. Ele tem que ter resultado de uma intervenção concreta de uma vanguarda. É exatamente isso que eu quis dizer. Então, a construção dessa classe proletária, não enquanto classe em si, e outra, ou seja, a classe que tem uma consciência sindical, claro. Mas a construção dessa classe como classe para si depende da ação da vanguarda. Quem é leninista, isso é ABC do leninismo. Sim, sem dúvida. Como diz Lenin, só para lembrar, a teoria vem de fora. Tem valorosos, eu conheci, André, valorosíssimos companheiros da Venezuela, inclusive na Ciudad Guayana, que tem essa visão, do meu ponto de vista, luxemburguista e não leninista, que é preciso acumular nas bases politicamente hoje. Não está no tempo de construir o partido. Companheiros admiráveis, camaradas combativos, assim, testados pela militância sob condições adversas, exemplos de militância, mas o problema é isso, nós precisamos recuperar o marxismo, precisamos recuperar o leninismo, senão a nossa luta vai ser inglória. É isso? Excelente, excelente esse programa, mais uma vez, acho que qualitativamente ainda é um salto ainda maior em relação ao anterior, porque a gente conseguiu aqui, né, Léo, dar uma aprofundada nessa discussão do marco estratégico da revolução, do processo de construção, do elemento subjetivo da revolução, que é a condição para que aconteça o processo, né? Ou seja, e dentro daquela discussão que a gente já faz, né, que um momento revolucionário de tomada do poder, combinação de uma crise estrutural e uma crise conjuntural, né, no meio, que, na verdade, exige a tomada do poder. Aí, a questão que você coloca, né, também, a revolução como ato e não como processo, ato de tomada insurrecional. É a posição do MM5, né? Nossa posição, é. Quero agradecer imensamente a brilhante explanação do camarada, agradecer ao suporte do Tiago Haddad, pedir àqueles que ainda não fizeram... E a contribuição política também. Ele fez a contribuição política é maravilhosa, sempre, como sempre. E aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal do Movimento Marxista 5 de Maio, que também nos sigam no Instagram. Tiago, puder exibir aí na tela, exatamente, essa é a nossa conta. Instagram é Movimento Marxista 5 de Maio, certo?
onde vocês podem ter acesso aos cortes, que são pequenos vídeos feitos a partir dos nossos programas. Semana que vem estaremos aqui para mais um Conexão MM5. Quero agradecer mais uma vez por essa aula aí de estratégia do camarada Leo Vigildo. Maravilhosa, como sempre. Aula maravilhosa. Muito obrigado. Grande abraço, André. Abraço. Até quinta-feira, companheiros. Até quinta.